Turma, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje falaremos, dando continuidade à classe de palavra verbos. E para introduzir, eu sempre falo o conceito de verbos. O que são? Verbos é a classe de palavras que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje iremos falar sobre verbos abundantes e as vozes do verbo. O que são verbos abundantes? Como o nome já fala, abundante. Então, abundante vai falar sobre abundância, ou seja, ele vai ter duas formas. Então, pelo conceito, os verbos abundantes são aqueles que apresentam duas formas de particípio, ou seja, o regular com o final DO ou DA ou irregular. Ou seja, esses verbos abundantes, eles vão ter duas formas. Vamos aqui à análise de alguns exemplos. Aqui é o verbo aceitar. Ele vai ter duas formas, aceitado ou aceito. O verbo acender vai ter acendido ou aceso. Eu vou dando continuidade à leitura, tá certo? O verbo benzer, ele vai ter duas formas, benzido e bento. Corrigir, corrigido e correto. Eleger, elegido e eleito. Então, nenhuma dessas duas formas está errada, porque esse verbo, ele vai ter essas duas formas. Incluir, eu posso falar que foi incluído ou incluso. Isentar, isentado ou isento. Matar, matado ou morto. Morrer, morrido ou morto. E omitir, omitido ou omisso. Então, esses verbos, eles vão apresentar duas formas, sendo que nenhuma das duas vão estar incorretas. Então, verbo abundante vão ter duas formas verbais, tá certo? Quando estiver no particípio, que o particípio é terminação DO, quando está no feminino, terminação DA. E quando não está nesse particípio com essa terminação, ele vai ser um verbo irregular. Agora iremos falar sobre a relação entre os tempos verbais, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Os tempos e os modos verbais se interrelacionam nos períodos, tá certo? Porque o modo é como ele está imposto nessa frase e o tempo é pretérito, que representa o passado, o presente, que é o agora, e o futuro, que ainda vai acontecer. Vamos para a análise. Futuro do subjuntivo. Futuro indica a ação que ainda vai acontecer e subjuntivo indica que vai depender de circunstâncias. Então, não é certeza que aconteça. Vamos para a frase. Se nós chegarmos cedo. Então, vai estar no futuro e no subjuntivo, porque não sabe se vai chegar cedo. Então, vai depender de alguns fatores. Por isso que é futuro do subjuntivo. Agora vamos para o outro exemplo. Futuro do presente e do indicativo. O que é esse futuro do presente e do indicativo? Futuro, indicação que ainda vai acontecer. Presente, que é o agora, e indicativo, que é certeza de que aconteça, independente das circunstâncias. Então, o futuro do presente e do indicativo vai indicar que vai acontecer essa ação depois do presente. Então, o exemplo, teremos tempo. Então, quer dizer que, independente das circunstâncias, essa pessoa que está praticando essa ação, ela vai ter tempo. Outro exemplo aqui, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito indica passado. Imperfeito quer dizer que a ação ainda não foi totalmente concluída. E subjuntivo quer dizer que vai depender de algumas circunstâncias para que aconteça. Se nós chegássemos cedo, então quer dizer que pode ser que não chegue. O outro exemplo de baixo. Futuro do pretérito do indicativo. Futuro indica que ainda vai acontecer. Pretérito, passado do indicativo. Então, quer dizer que essa ação ela vai depender de uma ação
é que já aconteceu no futuro. Então, que vai acontecer no futuro. Então, é uma ação passada, indicativo que não precisa depender de circunstâncias. Ao exemplo, teríamos tempo. Então, essa pessoa ela vai ter tempo porque dependeu de uma ação que aconteceu no passado, tá certo? Agora vamos para o último tópico da aula de hoje, que é as vozes dos verbos. Dá-se o nome de voz à forma subida pelo verbo, para indicar se o sujeito gramatical é agente, o agente é que ele está praticando a ação ou ele é paciente da ação. Quando ele é paciente da ação, ele está sofrendo a ação. Então, são 3 as formas verbais, que são a ativa, passiva e reflexiva. Quando é que a voz ela é ativa? Que é quando o sujeito é agente. Ou seja, ele vai praticar a ação. Olha o exemplo. Ele fez o trabalho. Então, quem foi que fez o trabalho? Ele. Então, é ele que está sofrendo, que está fazendo essa ação. Então, quando ele está realizando a ação, então é a voz ativa. Eu estou praticando a ação. Agora vamos para a voz passiva. A passiva é quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele vai receber essa ação. Vamos lá, o exemplo, ó. O trabalho foi feito por ele. Veja que quem vai ser o sujeito agora? O trabalho. Então, não vai ser mais ele. Então, ele está sofrendo a ação, tá certo? Então, quando sofre a ação, a pessoa, então vai ser voz passiva, tá certo? E a reflexiva. A reflexiva é quando o sujeito é ao mesmo tempo agente, ou seja, ele vai tanto praticar a ação, quanto também ele vai ser paciente, ou seja, receber a ação. Isto é, pratica e recebe. Exemplo, o menino feriu-se. Ele está recebendo a ação e praticando essa ação de ferir-se. Outro exemplo, os lutadores feriram-se. Então, ele está praticando e recebendo essa ação, tá certo? Há 2 tipos de vozes reflexivas, que é a reflexiva, que será chamada simplesmente de reflexiva, quando o sujeito praticar ação sobre si. Então, vamos lá. Carla machucou-se. Por que é reflexiva? Porque Carla está fazendo a ação e recebendo a ação. O outro exemplo. José cortou-se com a faca. Por que vai ser reflexiva? Porque ele está recebendo e praticando a ação. Roberto matou-se. Ele praticou a ação e recebeu a ação. E porque também vai ter a reflexiva recíproca. O que é essa reflexiva recíproca? Como o nome já fala, reciprocidade. Vai depender de outros elementos. Será chamada de reflexiva recíproca quando houver 2 elementos como sujeitos. Um vai praticar a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. Então, vai ter 2 sujeitos que um vai praticar a ação sobre o outro. Exemplo, Paula e Renato amam-se. Então, eles estão amando-se entre si. Então, é uma voz recíproca, porque um ama o outro. O outro exemplo, os jovens agrediram-se durante a festa. Por que vai ser uma voz reflexiva recíproca? Porque eles se agrediram entre si. Então, a ação ela dependeu uma do outro. O último exemplo aqui, ó. Os ônibus chocaram-se violentamente. Então, tiveram 2 sujeitos, que no caso foram 2 ônibus, e eles se chocaram violentamente, tá certo? Hein? Tá certo? Agora vamos analisar se essas frases estão na voz ativa, é quando o sujeito pratica a ação, ou está na voz passiva, recebendo essa ação. Vamos lá? A variação temporal é indicada pelo verbo auxiliar ser, pois o particípio ele é invariável.
Observe as transformações das frases. Vamos analisar. Ele fez o trabalho. Se ele fez o trabalho e ele está praticando a ação, é ativa ou passiva? Se eu pratico, é voz ativa, porque eu que estou praticando a ação, né? E agora vamos para a análise aqui, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito, indicação passada. Perfeito, que já foi concluída. Indicativo, que não depende de nenhuma circunstância. Então, ele fez o trabalho. Essa ação já foi concluída, está na voz ativa, porque foi o sujeito, ele está praticando a ação. Agora, vamos para aqui o outro exemplo. O trabalho foi feito por ele. Ativa ou passiva? Passiva. Por quê? Porque o sujeito agora é o trabalho. Então, ele vai estar recebendo a ação. Então, quando ele recebe essa ação, é voz passiva. Agora, vamos analisar aqui, ó. Pretérito perfeito indicativo. Também a ação já foi concluída e não dependeu de nenhuma circunstância, tá certo? Vamos para a análise da B. Ele faz o trabalho. Se é ele que está fazendo o trabalho, então ele está praticando a ação. Então, é ativa ou passiva? É a voz ativa, tá certo? E qual é aqui a relação do verbo? Presente do indicativo. Se ele faz o trabalho no presente do indicativo, quer dizer que não dependeu de nenhuma circunstância e é no agora, no presente. Agora aqui embaixo, ó, o trabalho é feito por ele. Já mudou que aqui quem está fazendo a ação é o trabalho, né? Então, o sujeito vai ser o trabalho. Então, ele vai estar recebendo a ação. E quando ele recebe essa ação, é voz passiva, tá certo? E é presente do indicativo, porque essa ação não depende de nenhuma circunstância e está no presente. Então, agora, vamos para a análise da letra C. Ele fará o trabalho. Então, se é ele que vai fazer o trabalho, que ele fará o trabalho, então ele está praticando a ação. Então, é voz ativa ou passiva? Voz ativa. Futuro do presente. O que é esse futuro do presente? Futuro, indicação que vai acontecer, e do presente, porque vai acontecer logo após o meu presente agora. E, então, voz ativa, futuro do presente. O trabalho será feito por ele. Já mudou, o sujeito é trabalho. Então, ele vai receber a ação. Então, é voz passiva, tá certo? E aqui, ó, futuro do presente. Futuro do presente também, porque vai acontecer depois do meu presente agora, tá certo? E agora vamos para a voz passiva sintética. A voz passiva sintética ou pronominal constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido por pronome apassivador se. Por exemplo, abriram-se as inscrições para um concurso. Então, foi aberta as inscrições. Então, a voz passiva, tá certo? Que está recebendo essa ação. Destruiu-se o velho prédio da escola. Então, também é voz passiva, porque o sujeito ele vai estar recebendo a ação. Observação. O agente ele não costuma vir expresso na voz passiva sintética, tá certo? Que é quem está recebendo essa ação. Passagem da ativa para a voz passiva ou o inverso. Para efetivar a transformação da ativa para a passiva e vice-versa, procede-se da seguinte maneira. 1. O sujeito da voz ativa passará a ser agente da passiva. 2. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva. 3. Na passiva, o verbo se estará no mesmo tempo e modo da voz ativa. E 4. Na voz passiva, o verbo da ativa ficará no particípio. Vamos para os exemplos para vocês entenderem melhor? Aqui, ó. Voz ativa. A torcida aplaudiu os jogadores. E quem foi que aplaudiu os jogadores? A torcida. Então, vai ser o sujeito, a torcida. Qual é o verbo transitivo direto?
aplaudiu. E o objeto direto, os jogadores. Então, a torcida aplaudiu os jogadores. Então, é a voz ativa, porque o sujeito ele está praticando a ação. Agora, vamos para a voz passiva. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Veja que quem é o sujeito agora? Não é mais a torcida, é os jogadores. E a locução verbal passiva é foram aplaudidos. Por que é locução verbal? Eu expliquei na aula anterior. Locução verbal é quando está formado por dois verbos. Um verbo principal e um verbo que é secundário. O principal vai ser aplaudido e o secundário vai ser foram. E a agente da passiva, que é pela torcida. Então, na ativa, a torcida aplaudiu os jogadores. Quem era o sujeito era a torcida. E quando eu passei para a voz passiva, os jogadores foram aplaudindo, sendo que os sujeitos foram os jogadores, tá certo? Um resumo bem prático para vocês. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Exemplo, ele realizou o trabalho. Voz passiva, bem simples. O sujeito não vai praticar a ação do verbo, ele vai sofrer a ação, ou seja, receber essa ação. Exemplo, o trabalho foi realizado por ele. Deixa eu colocar os pontos finais aqui nessas frases. E a reflexiva. A reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. Então, vamos para o exemplo. João cortou-se com um vidro. Então, João tanto praticou a ação se cortando, quanto ele também recebeu, tá certo? E para finalizar nossa aula de hoje, vamos de agenda. A agenda de vocês é anotar as informações mais importantes da videoaula e realizar a atividade do livro de língua portuguesa, páginas 146 a 150. Bons estudos, pessoal, e até semana que vem.